Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder abrir a Bíblia Sagrada mais uma vez, através do estudo da lição da Palavra de Deus. Hoje analisaremos a lição 6 desse novo trimestre e está tratando do tema preparação para o tempo do fim. Eu queria convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por essa oportunidade de com vida e saúde podermos abrir a Tua Palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Nos conduza, Senhor, para que na nossa labuta do dia a dia consigamos, pela Tua graça, virar a página de cada dia de nossas vidas, deste livro que escrevemos com as nossas escolhas, virar de forma abençoada por Ti. Dirija-nos, guarda-nos, santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. É o que Te pedimos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, a mudança da lei. Mudança, entre aspas. Temos o texto de Daniel 7:25, que profetizava: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidarão em mudar os tempos e a lei. Se tratando da lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia, nós estudamos ela profundamente dentro do Escatologia 4. Passamos várias aulas estudando a história, o fato profético que se tornou essa profecia desde o período da apostasia inicial da igreja primitiva, quando essa se agregou ao Império Romano, a igreja primitiva, com a aproximação daquele imperador Constantino, e ali foram feitas mudanças na lei de Deus, utilizando para isso um documento chamado Catecismo Dominical, onde eles excluíram o 2º mandamento da lei de Deus, que trata de imagem de esculturas, porque eles tinham intenção de colocar a imagem de escultura dentro da igreja. Aí ficaram 9. Dividiram o último mandamento em 2, que o último fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu jumento, nem a mulher do seu próximo, e nem nada que pertence ao seu próximo. Na divisão ficou: 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo; 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Tudo a mesma coisa, né? E o 4º mandamento da lei de Deus, que ordena a santificação do sábado, porque o Senhor é o Criador e deixou esse selo marcado, eles inverteram. Colocaram domingo e festas de guardas. Essa mudança realizada no ano 321 a 323 da era cristã foi profetizada aqui, há mais de 500 anos antes de Cristo, pelo profeta Daniel. E não só na lei de Deus, mas também no calendário. Tínhamos o uso, então, naquela época do calendário lunar, e hoje temos o calendário solar. Isso gerou alguma diferença de tempo no exercício, no desempenho da contagem dos anos. A exemplo disso, temos que Cristo nasceu 3 anos e meio antes do ano 0, justamente por causa dessa mudança que foi feita e não encaixou as datas com precisão como vinha a rotina do calendário lunar. Mas isso é o de menos. O mais grave foi a mudança feita na lei de Deus e o outro ponto mencionado aqui, a perseguição que haveria contra os escolhidos de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia de tempo, nós já comentamos em outras lições anteriormente, que aplica-se nesse caso, Ezequiel 4, verso 6, que um dia é igual a um ano. Ou seja, é uma profecia simbólica. O profeta Daniel, quando acontecesse isso, ele não estaria vivo. Por isso se aplica Ezequiel 4:6, a tese de profecia simbólica, um dia representando um ano.
Essa profecia de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, comentada por Daniel, nós já comentamos em lições anteriores, que lá no Apocalipse, capítulo 12, no verso 14, João está comentando a mesma profecia, que a mulher fugiria para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Só que nesse mesmo capítulo, João também trata, no verso 6, ao invés de ele usar a linguagem de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ele usa a linguagem de 1260 dias, que é a mesma coisa. Como? Um tempo, a média do ano entre o calendário solar e lunar é 360 dias. Muito bem, 360, um tempo. Dois tempos, 720, o dobro de 360. Meio tempo é metade de 360, 180. Soma os três, 360 com 720 com 180, nós chegamos a 1260. Veja, está falando da mesma linguagem. E temos ainda no Apocalipse capítulo 13, verso 5, o período que essa besta, ou seja, a união de Estado e Igreja, juntou política com religião, aí formou a besta. Besta é a união de Estado e Igreja, não é uma pessoa. Então, e esse acontecimento, apontado na profecia, que apontava para a besta do mar, que sobe do mar, como Apocalipse 13, verso 1, e suas características nos versos subsequentes, nós temos a clara evidência que no fazer a mudança da lei de Deus, desencadeou um processo de protestantismo, que alguns anos mais tarde, a supremacia papal estabelecida no ano 538 da era cristã, desencadeou um processo de perseguição, de opressão, de mortandade, carnificina contra os protestantes. Aqueles que protestavam contra as mudanças, as apostasias praticadas pela igreja primitiva, que então se apostatou. Que lá em Apocalipse, inclusive, Jesus chega a comentar que eu sei que é onde habita está o trono de Satanás. Veja, meus amados, essa perseguição toda por causa de uma atitude incoerente de pessoas que pegaram a lei que Deus escreveu em tábuas de pedra com o dedo dele, como revelado em Êxodo 31:18, sendo que já existiam os papiros, porque ele escreveu em pedra porque não era para ser como símbolo de eternidade, como símbolo de imutabilidade. E aí as pessoas fizeram essas mudanças e colocou goela abaixo na tradição da igreja, e nós estudaremos durante a lição as consequências de tudo isso. Já comentando então na abertura aqui do verso, que os 1260 anos, um dia é igual a um ano, vai do ano 538 até o ano de 1798, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI e deu fim ao processo de supremacia papal. Mas olha, 1260 anos, era um papa atrás do outro, mantendo, aliado ao poder político, poder bélico, uma opressão internacional de perseguição em cima da face da terra. Até aqui pelo Brasil afora tem marcas dessa Inquisição, e em várias outras partes do mundo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus já tinha comentado sobre isso. E nós sabemos que essa perseguição vai se repetir, como que relata em Apocalipse 13, do verso 1 ao 18. Fiquem atentos ao estudo da palavra de Deus, que é muito importante. O segundo tema trata de a promessa. Olhando para Romanos capítulo 8, verso 1, nós temos uma conclusão clara de que a garantia que a graça, ela supera qualquer nível de condenação, desde que haja entrega. Sabe qual é o nome disso? Perdão. Deus está disposto a perdoar todos os nossos pecados e nos redimir, para que possamos, pela sua graça, sermos recuperados e voltar a fazer parte do reino eterno, do plano original da criação. Se observarmos Romanos capítulo 7, verso 15 ao 25,
Vemos aqui aquela luta que todos nós enfrentamos do grande conflito entre o bem e o mal dentro de nós mesmos. Mas quando nós destacamos o verso 25 desse contexto, vimos que ele é conclusivo nessa questão do conflito, nos dando a clara evidência. Paulo menciona que com entendimento escolhemos a lei que queremos servir. Deus nos deu entendimento, não deu? E aí fala da lei da carne e da lei de Deus. Qual lei que você quer servir? A lei da carne nos leva à propensão pecaminosa, é dirigida pelas trevas. A lei de Deus é dirigida pela luz, ela nos evangeliza. A lei nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento e muito menos no Novo. Sempre a lei tem o propósito de mostrar, apontar o pecado. Nunca teve o propósito de tirar pecado ou de salvar alguém. Ela é apenas uma orientação, a expressão do caráter de Deus para que possamos trilhar neste velho mundo como pessoas de bem. A lei e o pecado, terceiro tema. Analisando Romanos capítulo 7, versos de 1 a 14, nós podemos dividir aqui em alguns pontos claros para melhor compreensão desse tema. Primeiro, que do verso 1 ao verso 3, aí não está se tratando de uma doutrina bíblica, a questão da separação matrimonial. Apesar de Deus detestar o divórcio, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4, foi a única saída que ele achou, a mais sensata, para minimizar os impactos de que uma união desastrosa possa causar. E é o que continua causando na história da humanidade até hoje. Porque nos dias de Paulo, o que nós vimos aqui do verso 1 ao 3, é uma visão infelizmente machista da época, da cultura, que já vinha de muitos anos atrás, já vinha desde o tempo do Antigo Testamento, e continua hoje, infelizmente, fazendo estragos sobre a face da terra, tanto dentro das igrejas, em tudo quanto é religião, como em qualquer parte do mundo. Casamentos que são sustentados na marra, trazendo só infelicidade, que nunca foi o propósito de Deus, que o casamento trouxesse amargura, dissabor, tristeza e principalmente violências emocionais e domésticas, como tem se visto na história da humanidade, e infelizmente as mulheres têm sido as maiores vítimas dentro desse contexto. Deus, se detesta o divórcio, imagina o tanto que ele detestou ter que entregar o filho dele na cruz, a ponto dele olhar: pai, por que me abandonastes? Sabe, irmãos, Deus fez muita coisa que Ele não gosta, por amor de mim e de você. E infelizmente a concessão do divórcio, como relatado em Deuteronômio, o texto que eu citei, de 1 a 4, ali está trabalhando justamente com a ideia, e é contrário à conduta cristã que muitos têm conduzido, a grande maioria. Porque lá comenta que, por causa de um problema qualquer, um defeito físico, sei lá, fosse descoberto depois do casamento, que podia se divorciar se quisesse, até por esse motivo. Só que essa mulher ia casar com outra pessoa, e se acontecesse de novo, ela ia divorciar de novo, ia para uma terceira, e assim sucessivamente. Mas a única coisa que não deveria fazer é ela voltar para o anterior. É o que se comenta nesse contexto de Deuteronômio. Eu sugiro, inclusive, se você quiser aprofundar mais dentro desse assunto, dentro da Bíblia, busca no meu e-mail, professorrafaeldinizcaetano@gmail.com. Eu vou te postar a tese de mestrado em Teologia e Cultura, a minha tese. Eu vou colocar para você ali, se você quiser. Trata exatamente desse tema. Um trio polêmico, mas biblicamente claro. Casamento, divórcio e celibato. Só ir lá, eu vou colocar lá, você vai ter uma robusta informação bíblica sobre esse tema. E a realidade realmente
lamentável em que vivemos acerca desse mesmo tema na história do mundo cristão. Mas a comparação então feita aqui do verso 1 ao 3, infelizmente mostra uma visão tradicionalista e machista que contrariava, como hoje ainda, contraria a visão relatada e escrita por Moisés, que inclusive hoje vive no céu, que foi ressuscitado, né? Lá no livro de Deuteronômio. O segundo ponto a ser considerado aqui dentro desse contexto de Romanos capítulo 7, dos versos 4 ao 14, aí sim nós temos mais dois pontos a ser mencionado. Primeiro, que se houver uma entrega nossa a Cristo, nós teremos o poder da guia, da luz e da verdade em nossas vidas. E um segundo ponto, que fica bem claro aqui dentro desse contexto, é que a lei de Deus, ela não tira pecado, ela não salva ninguém, mas ela evangeliza, ela aponta para o pecado. É ela que mostra a existência do pecado. Ela mostra a sujeira no nosso rosto, como se fosse um espelho, mas ela não limpa. Quem limpa é o sangue de Cristo, é o seu arrependimento lavado no sangue de Cristo. Isso limpa. E o perdão de Deus nos remove a culpa, e a sua graça nos devolve a salvação, nos mantém salvos. Quarto tema, do sábado para o domingo, é uma pergunta. Existem alguns textos bíblicos que algumas religiões e alguns religiosos usam para tentar justificar essa bobagem do catecismo dominical. Falam mal da Igreja Católica, mas guardam o domingo, tem escola dominical nas igrejas. Coisa incrível, né? Aí fica procurando desculpas deslavadas dentro da Bíblia, que não afirma nada, que não orienta nada nesse sentido, né? E para justificar a guarda do domingo. Que coisa feia. Olha bem, um dos textos que eles usam é João capítulo 20, verso 19 a 23. Esse texto mostra os cristãos, os discípulos, reunidos numa casa, não porque eles tinham estabelecido uma escola dominical, ou que estivesse adotando o domingo como dia principal de culto. O texto bíblico é bem claro, eles estavam ali reunidos de medo dos judeus. Porque os judeus promoveram uma verdadeira caça às bruxas com a ressurreição de Cristo e com os milagres que Cristo vinha fazendo, mesmo depois de ressuscitado. E os milagres que os próprios apóstolos já estavam começando a fazer. Imagine então quando chegasse o Pentecostes. Eles estavam reunidos de medo. Aqui não está dizendo em momento algum que era para guardar o domingo ou que isso se justificasse qualquer ação do gênero. Outro detalhe a ser observado é que a prova maior que isso não aconteceu é o Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 56. O que está dizendo ali? Depois que Jesus morreu, elas levaram, colocaram ele lá na sepultura, voltaram e guardaram o sábado, repousaram conforme o mandamento. Veja bem, se Jesus tivesse dado orientação que eles não deveriam continuar guardando o sábado e deveriam começar a guardar um outro dia qualquer, será que eles iam guardar o sábado ali? Se estava guardando o sábado, porque Jesus guardou e era para eles continuar guardando. Porque nós vamos ver aqui dentro do contexto bíblico que o sábado é eterno. Qualquer dia da semana é eterno. Agora, Deus separou um na sua tábua, escrita com o seu dedo, tábua de pedra. Ele separou um, que justifica um motivo simples. Porque ele descansou nesse dia. Por que ele ia mudar? Se o dia que ele descansou foi esse, por que ele ia para outro dia qualquer? Essa desculpa aí é desfarrapada. De qualquer, não tem outro motivo. Porque a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, quem promoveu foi o próprio Deus. E eu, o Senhor, não mudo. O que ele fez vai ser sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Outro texto utilizado é Atos capítulo 20, versos 6 e 7. Aqui mostra Paulo que ele viajaria na segunda-feira e, portanto, queria uma reunião antecipada, fazer uma reunião com a igreja. Aí ele fez um culto aqui, esporádico, como um dia qualquer, um culto familiar qualquer. Só que ele fez um culto público,
juntou gente demais. Inclusive nesse contexto aqui, se continuar lendo os versos aqui do capítulo 20 de Atos, vocês vão ver que apareceu um jovem aí de nome Eutico, que ele estava sentado numa janela e ele dormiu assistindo o sermão de Paulo. E despencou lá de cima e caiu morto no chão. Paulo teve que ir lá ressuscitar ele. Sabe, irmãos? É muito interessante. São histórias maravilhosas contidas na Bíblia, mas nenhuma delas dá condição ou justificativa ou denota sequer que houve mudança na lei de Deus. Que um Deus eterno ia mudar aquilo, seja por causa disso, ou seja por causa daquilo. Seja por causa da ressurreição de Cristo, seja por que motivo que for. Não existe nenhum texto na Bíblia que autoriza a guarda do domingo. De Gênesis ao Apocalipse, nenhum sequer. E de Gênesis ao Apocalipse nós temos, muito pelo contrário, textos bíblicos confirmando a guarda do sábado, porque ele é eterno. Outro texto ignorantemente usado também por esses religiosos que adotam essa conduta é 1 Coríntios 16, de 1 a 4, que Paulo orienta que no primeiro dia da semana nós já devemos separar os nossos dízimos de oferta para que quando formos para o dia principal de culto, que é no sábado, né, na igreja, já levar pronto, para não chegar lá na igreja e ficar abrindo carteira, fazendo contagem de dízimo, de oferta, preenchendo cheques, ou que seja colocando no envelope, que a gente já deveria ter essa natureza de organização, para quando chegar dentro da igreja não ficar tirando a atenção da adoração a Deus, seja para louvor, ou seja para o culto, para a palestra que estivermos ouvindo, ou para a lição, e ficar aí com a atenção dissolvida, separando dízimos e oferta. Também não está dizendo para guardar domingo. Está falando que no primeiro dia de semana já tinha que preparar para o último, que é o sétimo, que é o dia de descanso, e quando for para a igreja é para adorar a Deus e não para ficar separando dinheiro dentro da igreja. Coisa incrível, né? Então não tem base bíblica nenhuma de Gênesis ao Apocalipse para guardar outro dia qualquer, a não ser o santo sábado deixado por Deus. O sétimo dia no Novo Testamento. Aqui temos, se você observar Lucas 4, de 14 a 16, ali Jesus tinha por costume ir na igreja todo sábado. Como que nós vamos fugir disso? Um costume que o próprio Filho de Deus preservou e manteve. No capítulo 23, de 55 a 56, na sua ressurreição, os discípulos continuaram, citei o texto agora mesmo. Eles continuaram guardando o sábado conforme o mandamento, está bem claro, Novo Testamento. Não fui eu que escrevi, está aqui, está escrito. Se você for em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 14, 42 até 44, se você for lá em Atos, capítulo 16, verso 12 e 13, e vários outros textos da Bíblia, tudo está mostrando o dia de sábado como o dia principal de culto, seja ao ar livre, seja na igreja, onde quer que seja. Irmãos, o sábado é um dos 10 mandamentos. Se você for lá em 1 João, capítulo 2, verso 3, 4 e 7, você verá. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. E com ele não está a verdade. E não vos dou um mandamento novo, mas é um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. A gente precisa de um texto mais forte do que esse, que chama de mentiroso quem ignora a palavra de Deus, quem ignora os seus mandamentos, quem ignora a lei de Deus. A lei nunca salvou ninguém, mas ela é que mostra o que é pecado e o que não é. 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Tiago capítulo 2, verso de 8 a 12 também deixa claro que a lei de Deus é a base do juízo de Deus. Qualquer pois que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Não importa se é sábado, não importa se é cobiça, não importa se é adultério, tudo, tropeçou nela, tropeçou em tudo. E precisa da graça de Deus, do perdão de Deus para a salvação. No livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, lá no Apocalipse, está mostrando uma referência da igreja dos últimos dias, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao que sobrou dela. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Mesma coisa que ele repete no Apocalipse 14, verso 12.
Aqui está a paciência dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Meus amados, não tem como sair disso. Se não quer guardar, você tem problema para guardar o sábado, fica na sua. Não sai falando, dando desculpa esfarrapada, que tem base bíblica para guardar outro dia, não. Não conteste a lei de Deus, não conteste a palavra de Deus. Isso é pecado. Peitar a palavra de Deus é abominação. Peitar a palavra de Deus é blasfemar de Deus. A sua palavra, se você for lá no Apocalipse, se você tirar ou acrescentar, você está atraindo maldição para cima de ti. Se não pode guardar, respeita o que está escrito. E peça a Deus poder para você conseguir cumprir com as orientações da palavra. E o resto é resto. Não vá contra. Isso é grave. Sexto tema. A tentativa de mudança do sábado. Como eu comentei o texto de Tiago, capítulo 2, versos de 10 a 12, é a base do juízo de Deus. E esse ranço foi impregnado justamente desde os dias do imperador Constantino, quando se aproximou o Estado da igreja e fez essa união terrível, que o Apocalipse chama de besta. Animais em profecia são formas de governo. Daniel 7, 17. Besta não é uma pessoa, é um poder. Apocalipse fala de 3 bestas. Entre lá no Escatologia 4, você terá profundas informações bíblicas e esclarecimentos bíblicos sobre esse tema. Dentro da lição aqui não dá tempo da gente trabalhar com isso. As bestas, que é tudo a mesma coisa, no contexto de que apenas tem diferenças regionais e históricas, contudo, com o mesmo propósito, união de Estado e Igreja. Elas perseguiram durante a Idade Média e vão perseguir de novo, como relatado em Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 17. A última grande crise será promovida exatamente por um tal de sinal da besta, que coincidentemente Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, fala que existe um sinal de Deus. Que em Apocalipse capítulo 7, verso 3, também fala que esse sinal de Deus vai ser colocado na fronte dos servos do Altíssimo. E lá em Ezequiel está falando que esse sinal é o sábado. É muito fácil de entender qual que é o sinal da besta. Então, se o sábado é o sinal de Deus, qual que é o sinal da besta? Por causa da guarda do domingo, vão obrigar goela abaixo as pessoas a guardar o domingo. E aí daquele que não guardar, porque se não adorar essa ordem, vai ser perseguido. Não vai poder comprar, não vai poder vender, como diz o contexto de Apocalipse 13. Isso é gravíssimo. Esse ranço da guarda do domingo, que foi enfiado goela abaixo nos cristãos, ficou tão forte durante o período da Inquisição, que ao ser vitoriosa a reforma protestante, a maioria das religiões da face da terra, que se dizem cristãs, abraçaram essa tradição e continuam com ela até hoje. E fica buscando desculpas esfarrapadas dentro da Bíblia que não existem para poder sustentar a guarda do domingo, empreendida, outorgada pelo catecismo dominical. E é uma maneira de divertir os demônios que conseguiram promover esse feito, então, na história da igreja cristã, e colocar essas igrejas, esses cristãos ao ridículo, de ter escolas dominicais nas suas igrejas e não ter o sábado como dia principal de culto. Que, por sinal, no livro de Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, mostra que é uma questão de bênção ou maldição. Você escolhe o que você quer ter. Se você desviar o teu pé de profanar o sábado, você vai ter muita bênção. E vai ter prosperidade, como diz esse contexto. Do contrário, não tem como prosperar. Quando a gente não conhece, é uma coisa. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que a gente conhece e pisa, não tem como. Será punido. Todo pecado, toda transgressão tem preço. Nós somos livres. Mas Deus não nos livra das consequências de nossas escolhas.
Se machucarmos, é inevitável, teremos cicatrizes. Deus perdoa? Perdoa. Mas por que pagar preço que não precisa ser pago? E outra coisa, se você for lá em Isaías 66, no verso 23, o sábado não é conversa para mortal, não. Lá, no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, está para frente de mim e de você, está para frente dos nossos dias. Lá, o dia de sábado, está bem claro aí nesse texto, continuará sendo o dia principal de adoração e culto. Toda a carne virá perante mim todo sábado me adorar. De um mês ao outro. De um sábado ao outro. Todo mês. Todo sábado. O dia principal de culto continuará sendo no novo céu e na nova terra. O sábado. Justamente porque ele é tão eterno quanto o próprio Deus. E eu e você faremos parte dessa eternidade como membros de uma raça pura, se aceitarmos as orientações da palavra de Deus e andarmos por ela. Para finalizar, sétimo tema, o selo de Deus. Eu citaria um trecho da Pena Inspirada, do Grande Conflito, páginas 53 e 54, que diz o seguinte: no quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e por isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para a memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o ser humano. Destinava-se a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás se esforça por desviar os homens de sua aliança e de prestarem obediência à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como Criador. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O selo de Deus é o sábado, que será marcado na nossa testa, conforme Apocalipse 7,3, que a testa é sinal de entendimento. Mão direita, sinal de compromisso. Não vamos fazer compromisso de colocar sinal da besta na testa ou na mão direita. Vamos fazer compromisso de ter o sinal de Deus sempre na nossa testa. O profeta Ezequiel, 5 anos antes de Jerusalém ser destruída, ele foi trasladado, levado lá para dentro e assistiu o assinalamento do povo de Deus que tinha condição de ser recuperado, que seria levado para a Babilônia quando Nabucodonosor viesse para destruir Jerusalém. E eles foram selados. No capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Ezequiel, nós vemos essa história. E ele assistiu esses detalhes importantes antes da destruição. Os que não foram selados morreram ao fio da espada, de mamana caducando. Menino, papagaio e cachorro, não escapou nada. Os que escaparam foram os selados. E os selados é o que tinha condição de ser recuperado. E foram levados para a Babilônia. O dia que Jesus voltar, eu e você precisaremos estar selados com o selo do Deus vivo. Na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vida. E que selo você vai ter? Que selo você quer ter? Em que você quer acreditar? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Santo Deus, encha-nos do poder do Teu Santo Espírito para o pleno conhecimento e convicção da Tua Palavra e das decisões que deveremos tomar diante de Ti e diante dos homens. E que naquele grande dia sejamos contados entre os selados que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.